the story of Rhodesia, a land both fair and great. On the 11th of November, an independent state. This was much against the wishes of certain governments, whose leaders tried to break us down and make us all repent. But we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. They can send their men to murder, they can shout their words of hate, but the cost of keeping this land free can never be too great. For our men and boys are fighting for the things that they hold dear, and this land and all its people will never disappear, 'cause we're... Os primeiros habitantes do Zimbábue eram criadores de gado. Por que eles eram criadores de gado? Porque Zimbábue era bem plano. E além de ser plano, ele não tinha mosca de Tsetse, essa região. Como era livre da mosca de Tsetse, que acometia o gado, era um local excelente para criar gado por conta de condições climáticas, junto ao fato de ser livre da mosca de Tsetse, junto a questões do relevo. Tudo isso junto fez com que o lugar fosse perfeito para isso. Né? Então, isso se desenvolveu muito, né? Algo que começou como um pequeno sítio, logo foi se desenvolvendo, se tornando um vilarejo, foi crescendo em dimensões absurdas, né? Por volta do ano 1100, já era algo colossal, já era, vamos dizer, nos dias de hoje seria como se fosse uma cidade, por exemplo. E por volta do ano 1300 existem evidências de que os zimbabuanos faziam comércio com o Oriente Médio, né? Eles tinham marfim e ouro, e eles trocavam trocas de cerâmicas raras em trocas de objetos de seu interesse. E essa distância do Oriente Médio até a África era uma coisa absurda para a época, né? Então é bem evidente de que eles eram extremamente desenvolvidos, evoluídos, diferente desses argumentos, né, dos brancos que tinham interesse em defender a ideia de que não eram os zimbabuanos que fizeram tudo aquilo, né? Que eram algo bíblico, que eu vou explicar mais adiante. O nome Rhodésia, né, vem justamente de Cecil Rhodes, que foi um dos fundadores da Rodésia. Na verdade não o fundador, né, porque era uma colônia inglesa. E esse Cecil Rhodes era um dos mais importantes desses colonos, né, que investiu muito, explorou muito a Rodésia. Então, justamente do nome dele, né, veio Rhodésia, Rhodes Rhodésia. E ele era uma figura muito importante na Rodésia, né? Ele é uma figura quase lendária, né? Lá. Ele fez acordos com chefes de tribos locais, né, para explorar a região. Ele liderou os colonos que fundariam, né, se não me engano, Forte Salisbury, que deu nome à capital na época, né, que era Salisbury. Hoje seria a região do Harare, né? Harare, sei lá como pronuncia, Harare, que seria a capital do Zimbábue, né? Então a importância de Rhodes é enorme, né? E por outro lado já era uma contradição, né? Já que muitos que são contra acham que ele era um explorador, que as medidas dele eram extremas e que ele destruiu a cultura. E ficou algo estranho, né? Imagina pros zimbabuanos que viviam na Rodésia. Estar vivendo numa cidade que dava o nome de alguém que para eles destruiu a cultura deles, né? Era uma coisa muito estranha, né? Tanto é que quando ocorre a independência, o nome muda de Rodésia para a República do Zimbábue, né? Justamente isso demonstra que eles não gostavam muito do nome deles, né? Com certeza a maioria branca apoiava, né? Mas os negros não gostavam disso. A maioria das pessoas não gostavam disso, no caso. Então, voltando a falar sobre o nome Rhodésia, né, que derivou do Cecil Rhodes, né, que comandou os colonos que formaram o Forte Salisbury, que deu origem à capital da Rodésia. E, ironicamente, os brancos eram apenas 5%, né, dos integrantes da Rodésia, mas ocupavam os cargos mais importantes, né, eram donos das mais importantes terras, em quantidades muito desproporcionais, muito mesmo. E isso é bem interessante, né? Um país africano, que apenas 5% das pessoas são brancas, conseguir um controle absurdo disso na mão dos brancos, né?
Quando falamos da Rodésia, né, nós tínhamos um sistema, né, de primeiro-ministro, né, Ian Smith, né, primeiro-ministro da Rodésia, no ano de 1900, né, 1904, estava à frente, né, do poder. E justamente esse ministro impediu em 65, 1965, que o Reino Unido falasse que os negros e brancos tinham igual direito. Para eles isso não era bom. Né? Eles copiaram o regime do apartheid. O Ian Smith copiou o regime do apartheid, né? Porque para ele seria muito conveniente, né? Essa divisão continuar, né? Manter o poder, né? A lógica, quem está ao poder tende a manter o poder, né? Isso que ele queria, né? Manter o poder. Então não seria bom o Reino Unido pegar e falar, agora os negros têm direito, agora todos temos os mesmos direitos, né? Então o que ele fez em 65, né? Em 1965, ele pegou e declarou independência. Ele declarou independência porque era bonzinho? Não, ele estava defendendo seus interesses, né? É, agora tem uma grande questão na cima da figura de Ian Smith, né? Podemos achar que ele era ruim, né? Claro, foi um explorador e tal, mas os avanços que ele conseguiu trazer, né? A riqueza que ele conseguiu trazer na época eram muito grandes, né? Ele utilizou de medidas protecionistas, né? Proteger a economia e desenvolveu a arma, desenvolveu a nação, né? De uma maneira bem grande. Em contrapartida, se olharmos para o outro lado, ele foi um explorador que acabou com a cultura do país. Né? Então sempre tem esses dois lados aí da moeda. Mas isso já cabe a um julgamento moral, né? Isso é muito relativo, né? Mas fica bem evidente, né? Que ele não era bonzinho. Mas aí já vamos entrar para uma questão moral. We'll preserve this little nation for our children's children too. Once you're a Rhodesian, no other land will do. We will stand tall in the sunshine with the truth upon our side. And if we have to go alone, we'll go alone with pride. 'Cause we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land the free lands of the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi to let rivers running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. Yes, we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land the free lands of the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi to let rivers running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. Como é que eu falo? Boa tarde, boa noite? Não sei. Ah, mano, te vira aí, tio. Ah, ô, professor, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é Luiz Ernesto Ramos Schmidt. Muito foda esse cara aqui, mano. Esse cara É o contrário, na verdade, mas ok. isso aí, mano. Schmidt, mano. Respeito o cara. Boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com o Elder para falar junto com ele sobre a Bush War que ocorreu na Rodésia, a guerra civil onde lutaram os rodesianos, o governo liderado pelos brancos, contra os insurgentes do Zimbábue, que se dividiam entre o Zapo e o Zanu. Eu vou falar sobre o livro, principalmente vou usar dados sobre o livro Colapso da Rodésia, do Josiah Brownell. Ele foca que a guerra da Rodésia, a derrota da Rodésia foi majoritariamente por conta de uma queda demográfica da população. Ele também fala muito sobre políticas e eu também peguei em alguns outros livros outras coisas que eu vou falando, então eu vou colocando áudio aqui. Eu já gravei alguns áudios, então é isso. Né? Você quer, sei lá, começar falando da guerra ou eu começo? Bem, à vontade. O que sabe? Bem, a guerra visível, né? Uma guerra de números. Em alguns aspectos, essa foi a questão que menos se fala na Rodésia, a guerra de números comparada à guerra visível. Vamos
causa que a maioria dos pontos que eu vou tocar vão ser sobre a imigração na Rodésia e a imigração depois na Rodésia. Algumas leis, talvez eu toque também nesse assunto, e muitos casos que ocorreram durante o conflito. Ernesto? Uma coisa que vale a pena, tipo, ressaltar que acontece é as sanções internacionais que a Rodésia estava sofrendo desde tipo, a independência dela, da assinatura unilateral de independência para com o Reino Unido. Desde lá já estava tendo sanção. Quando começa a guerra, os caras proíbem de vender arma para a Rodésia. Tipo, a ONU proíbe, claramente. E fez a exportação da Rodésia. Cara, com certeza. Eu tenho aqui, do próprio livro aqui que eu deixei marcado, eu deixei aqui marcado justamente sobre quão importante a questão comercial da Rodésia. Tanto que, se eu não me engano, o lema da Rodésia era... que eles focavam muito... O que acontece? A Rodésia, ela foi criada para ser uma colônia de mineração, para ser honesto. Tem toda aquela história do Cecil Rhodes, tipo, ele era britânico, foi para a África do Sul e foi cuidar das fazendas lá de algodão. Quando o boom do algodão ia acabando, ele estava notando, ele foi com o irmão dele procurar as minas. Ele fundou a Rodésia, né? Ele tinha um exército privado e tudo mais. Mas quem fala mais disso é o Shikrapets, então deixa ele lá. Uma coisa interessante também a se notar é que, apesar dos brancos controlarem o governo, eles só compunham 5% da população. Isso só foi mudar entre 1955 e 64, que aumentou para 5,7%. Algo a citar, Ernesto? Algo que você gostaria de falar? Algo que você gostaria de falar? Qualquer coisa? Bem, tipo, se você pensar bem, naquela época, o governo era completamente de brancos, a população era majoritariamente negra, os 3 poderes eram os brancos que controlavam, não tinha representatividade para os negros. Aí você pega o contexto da época de descolonização e de Guerra Fria, principalmente da bipolaridade ideológica de capitalista e comunista. Daí você coloca isso nesse contexto e você vê que realmente a situação não vai ficar boa. Cara, e tipo, tem muita coisa política envolvida a isso. Tanto que o Wilson, ele era do Partido Trabalhista Britânico, foi dito que foi um desastre as negociações com o Will Smith. Inclusive, olha só o que acontece. Ele disse que o que acontecia, né, quando a Rodésia teve sua independência. O que acontece? Quando está acontecendo toda a crise do Império Britânico, em 11 de novembro de 1965, o governo dos colonos liderados pelo Ian Smith, agora eu estou com o Ian Smith na cabeça, declarou a declaração unilateral da Rodésia independente da Grã-Bretanha, que terminou em impasse. A razão de ele ter feito isso foi justamente porque havia um medo muito grande na Rodésia. Tem no livro aqui ele fala que a propaganda da Rodésia, a Rodésia até que recebeu uma imigração considerável de britânicos, principalmente no fim da guerra, porque eles notavam que, tipo, como que era? O pessoal, ele meio que falava, putz, o Reino Unido tá perdido. O pessoal aqui ou é liberal, ou é trabalhista, não tem espaço mais para mim aqui no Reino Unido. Já a Rodésia, ela sustentava ainda algumas características do antigo Império Britânico, que atraíram muitas pessoas, fora que, tipo, trabalho era garantido, terras eram garantidas, porém, era um trade-off, porque a propaganda da Rodésia era justamente essa, mais voltada às mulheres. Eles falavam que a mulher que viesse para a Rodésia, ela teria, com absoluta certeza, mais terras do que todas as irmãs dela juntas. Só que ela tinha que pensar que a Rodésia era um lugar perigoso e
E nem sempre ela poderia garantir a segurança de sua propriedade. Principalmente foi justamente nesse período, se não me engano, entre 55 e 64 que isso aconteceu. Sim. Algo comentar? Bem, sobre isso que você falou, eu posso dar um possível spoiler Hum, que eu vi. hum. Quando começa a guerra de fato, atacam umas fazendas no norte, bem no começo. É o ápice, é o ápice. Já começa assim. É porque Então, realmente, tipo, pode falar. antes era só guerrilha, só tipo guerrilha. Isso já acontecia. Uma coisa interessante, a Rodésia, diferente da África do Sul, do apartheid da África do Sul, isso eu vi com Chick Rapids. O Melo vai falar melhor dos personagens, então nem se preocupa em descrever muito eles. Mas o que acontece na Rodésia, diferente do apartheid na África do Sul, é que, por exemplo, os negros eles deviam frequentar as mesmas escolas, as mesmas igrejas, os mesmos bancos, as mesmas ruas. Tanto que tem vídeos que mostram isso. E o único problema era a parte do legislativo, do judiciário, né? Dos três poderes, que era controlada por brancos diretamente. Tô escutando. Ah, tá, Tenta... eu pus um fone aqui porque fica melhor o áudio. Você que Eu sabe. não sei se esse fone tá ruim só. Tipo, o que acontece? O Império Britânico, ele formou, não é mais Império Britânico, né? O que sobrou do Império Britânico formulou a Federação da África Central. E a Rodésia era o território dominante naquela parte. Quando isso implode, quando, tipo, começa a acontecer as revoluções, as revoltas, as independências de fato, a Rodésia ela meio que corre daí porque ela teme o que o governo britânico tire o poder dela, porque a Rodésia isso difere muito, mas um negócio que concordo é a Rodésia inicialmente não queria continuar sendo uma colônia britânica por razões comerciais, porém no final da guerra, já no finalzinho, acontece que eles essa ideia de se transformar de novo em uma colônia é até repensada. Só que isso, principalmente durante o governo da Thatcher, nem tanto com o Wilson. Depois, foi a partir daí que começam as sanções. Foi depois que implode a Federação da África Central, a Rodésia declara independência, o Partido Trabalhista Grã-Bretanha não aceita, o Harold Wilson começa a implementar diversos sanções. Ele é acompanhado por demais países. Os países que não acompanham é a África do Sul e Portugal salazarianista. Só que eles não reconhecem a Rodésia, mas até aí eles mantêm todos os restos das coisas. A única sanção que ele coloca é que eles não reconhecem a Rodésia como independente, mas eles mantêm todas as outras relações. Quando tá a guerra lá na Rodésia, a Bush War, começa os insurgentes a fazer base em Moçambique. Daí Portugal dá até uma ajudinha pra Rodésia nesse quesito, mas não é tão grande quanto o que a África do Sul faz realmente manda tropa. Uma coisa também que eu não sei se eu deveria já citar agora, porque dá pra mostrar. Uma coisa que piorou as sanções na Rodésia é que a Rodésia ela invadia outros países que teriam esses núcleos terroristas. E isso acabou piorando ainda mais as relações da Rodésia, porque ela sabia que alguns desses grupos eles estavam em outros estados, às vezes não aliados, e ela invadia esses países para justamente... É mais ou menos o que acontece com o Mossad, tá ligado? Só que a diferença é que o pessoal se importa. E é engraçado porque muitos membros das Nações Unidas queriam que a Grã-Bretanha enviasse tropas para acabar com a Rodésia. Acabar com a Rodésia. Caralho, mano. Porém, Ian Smith.
Ian Douglas Smith nasceu na cidade de Churugui, Rodésia do Sul, no dia 8 de abril de 1919 e morreu no dia 20 de novembro de 2007, aos 88 anos, na cidade do Cabo, África do Sul. Ian Smith nasceu na pequena cidade mineira da antiga Rodésia e serviu como piloto na Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Smith foi um político, fazendeiro e militar que serviu como primeiro-ministro da colônia britânica da Rodésia do Sul entre 13 de abril de 1964 e 11 de novembro de 1965, e depois primeiro-ministro da Rodésia, depois da declaração unilateral de independência em 11 de novembro de 1965 até 1º de junho de 1979. Durante os anos 60, foi concedida a independência de todas as colônias britânicas na África. A Rodésia procurou também a sua independência, mas o governo britânico não concordou porque pretendia um governo negro a reger os rumos do país. A alternativa à independência seria uma continuação do status quo, onde os brancos constituíam a classe dominante. Contrário à participação da população negra no poder, sancionada na Constituição de 1961, Ian Smith fundou nesse ano a Frente Rhodesiana. Após sua vitória eleitoral, ascendeu ao cargo de ministro das Finanças, até 1964, passando a chefe de governo e ministro da Defesa nesse mesmo ano. Em 1965, proclamou unilateralmente a independência da Rodésia, não reconhecida pela Grã-Bretanha, e provocou de imediato sanções internacionais, incluindo as primeiras sanções econômicas da história das Nações Unidas, conduzidas em grande parte pela Grã-Bretanha, pela OUA e mesmo o governo da África do Sul do Apartheid, que apoiava clandestinamente, mas não reconhecia o novo Estado. As sanções das Nações Unidas eram bastante severas e envolviam todas as transações comerciais e financeiras com a Rodésia. Entretanto, em 1971, a oposição negra foi ficando mais intensa e surgem os primeiros ataques dos guerrilheiros rebeldes em diversas propriedades rurais de brancos. Estava marcado ali o início da Guerra Civil da Rodésia. Grande parte das movimentações dos guerrilheiros possuía estruturas de apoio em países vizinhos, com destaque para Moçambique. Durante a longa guerra civil que se seguiu, Smith teve de combater as guerrilhas de Robert Mugabe e Joshua Nkomo e a intervenção exterior. O isolamento internacional intensifica-se após a independência de Moçambique, em 1975, e também devido a um recuo do apoio sul-africano. As sanções econômicas estrangulavam cada vez mais o país, ao mesmo tempo que as forças rebeldes começavam a tomar a dianteira na guerra. Em 1978, viu-se forçado a aceitar a entrada de membros negros no governo, e a minoria branca encara pela primeira vez um acordo político com alguns partidos negros, mas garantindo 28 de 100 dos assentos do parlamento para os brancos, o controle das forças armadas e o poder judicial. Um ano mais tarde, são realizadas as primeiras eleições multirraciais e o país muda de nome para Zimbábue-Rodésia. Teria que ceder seu cargo ao líder da oposição moderada, Abel Muzorewa, chefe de governo entre maio e dezembro de 1979. No ano de 1980, ocorrem umas segundas eleições e Robert Mugabe sobe ao poder. Sua influência diminuiu consideravelmente no Zimbábue independente, ainda que tenha sido ministro sem pasta em 1979 até 1980, durante o governo de transição. Ele permaneceu na política ativa no Zimbábue e membro do parlamento até 1987, quando Robert Mugabe eliminou do parlamento as vagas reservadas à minoria branca do Zimbábue. Nos últimos anos da sua vida, ele costumava chamar a atenção para o estado do Zimbábue, com seu declínio econômico e instabilidade política como prova de que ele estava certo. Ele tornou público o que pensava nas suas memórias intituladas A Grande Traição, numa entrevista à BBC. Em 1998, Ian Smith explicava assim o conflito sangrento que seguiu a autoproclamação da independência em 1965. Abre aspas. A guerra civil foi causada por indivíduos que deixaram o país e que foram sujeitos a uma lavagem cerebral na Rússia e na China.
Eram pessoas com sede do poder e que queriam tomar suas rédeas e que não quiseram esperar pela evolução normal das coisas. Fecha aspas. Ian Smith afirmou em várias ocasiões que a população da antiga Rodésia, brancos e negros, teriam tido um futuro melhor sobre a sua administração do que a de Robert Mugabe, que ficou no poder. O ex-primeiro-ministro da antiga Rodésia, Ian Smith, morreu aos 88 anos de idade na sua residência da cidade do Cabo, na África do Sul. A reação à sua morte foi mista, com os seus antigos inimigos a descrevê-lo como um racista, sem remorsos, e os seus apoiantes a designá-lo como um homem de convicções fortes. A Grã-Bretanha, no caso, o, o Harold Wilson, ele não optou por isso. Porém, o Will Smith, ele dá até uma zoada, né? O Will Smith, ele combateu na Segunda Guerra Mundial, né? E... Oi? Ótimo, meio ruim aqui. Esse foi do Ian Smith que combateu a Segunda Guerra? O Will Smith combateu na Segunda Guerra. Ah, não sabia. Ele... Tinha um regimento de tropas da Rodésia, na Primeira Guerra, eu acho. Na Segunda, não lembro. Né, ele tava... inclusive, tipo, é justamente isso que o Will Smith ele desafia o Império Britânico, porque ele fala que o Império Britânico ele fala que não vai invadir, ele fala, ok, vocês não vão invadir mesmo, vocês estão quebrados, o exército de vocês está quase completamente falido, vocês não têm apoio das demais colônias, já a Rodésia virou uma potência militar e econômica regional da África. Não sei dizer... Ele fala isso mesmo? Ele fala isso mesmo. Caralho, homem louco. Homem louco. Ele fala isso mesmo e o Will só aceita. A gente pode começar já, tipo, a primeira fase. Como que foi essa invasão nas fazendas que, tipo, culminou, de fato, na Bush War. No inverno de 1972, os guerrilheiros africanos atacaram uma fazenda branca no distrito centenário do nordeste da Rodésia. E isso marca o início. Essa primeira fase da guerra de guerrilha logo assume uma forma de ataques semelhantes a terrorismo. É tão ruim ou igualmente igual ao que acontece em Cuba. Acontece ataque em fazendas brancas, principalmente, que ocorre fuga de muitos brancos para cidades grandes, instalações estatais e áreas rurais. Inicialmente, esses ataques foram confinados à região da fronteira norte, que era onde ficava a antiga Rodésia do Norte, que depois vira Zâmbia. Isso muda, principalmente com o golpe de Lisboa, de 1974, e a ascensão do Frelimo na colônia de Moçambique, porque a Rodésia ela perde um dos seus aliados principais, que é Portugal, que no caso seria, dentre os aliados dela, de fato, Portugal era o maior, porque Portugal tinha a economia mais estável na Europa da época, né? O Salazar lhe garantiu isso durante a Segunda Guerra até o fim, e o sucessor dele também garantiu até certo ponto. Portugal tinha boas relações com a maioria dos países, e diferente do Franco, por exemplo, na Espanha. E quando eles perdem isso, só deixando a África do Sul, ela não tem potencial de sustentar tanto assim a Rodésia num quesito diplomático.
consegue segurar tanto assim a barra. Fora que agora eles não poderiam mais atacar Moçambique. Atacar não, né? Mas acabar com as bases guerrilheiras em Moçambique, o que acaba aumentando o poder dos, dos insurgentes. Quer falar alguma coisa, Ernesto? Sim, eu queria falar, tipo, ter feito uma introdução antes de eu começar realmente a guerra, que pouco antes da guerra, o governo rhodesiano, eles tinham meio que, como posso dizer, tinham proibido o Zapo e a Zano, por causa que viam como terroristas, simplesmente. Daí os caras fugiram pro norte, lá na Zâmbia, se não me engano, que era a antiga Rodésia do Norte, pra treinar e depois eles voltaram com a guerra. E uma coisa que é curiosa notar nesses dois é que a Zapo era apoiada pela União Soviética e a Zano pela China. Sim. Não, a China, saindo um pouco, Dá pra você ver o reflexo da ruptura sino-soviética já aí. Cada um apoiando um. Se perceber. mano, mas, A China não apoia tanto quanto a União Soviética, mas ainda assim apoia. cara, meio que saindo um pouco, mas a questão da China e a União Soviética é muito pesada, porque a China apoiou o Afeganistão. Sim, eu sei. Isso é muito, né? Ok, continuando. Nada, não estamos falando nada. Já a África do Sul, quando ela notou, tipo, a África portuguesa já estava perdida, ela ficou convencida de que a guerra da Rodésia era inevitavelmente levar a vitória dos guerrilheiros. Tanto que os Estados Unidos e a África do Sul pressionaram a Rodésia a fazer novas negociações sempre que pudesse. E, de preferência... A África do Sul, no fundo, temia, provavelmente, que acontecesse o mesmo com ela. Cara, com certeza, com certeza. Mas outra questão é que eles não podiam manter, eles não podiam manter. A África Portuguesa, ela o que eu falei, ela era mais ou menos a potência protetora da Rodésia. Quando a África Portuguesa cai e só sobra a África do Sul, que não é tão forte, a África do Sul não é igual a Rodésia, que é uma potência militar regional. A África do Sul é a África do Sul. Ela não vai conseguir aguentar. E ela não tem, e ela muito menos tem apoio internacional do que a Rodésia. Apesar que eu acho que a Rodésia sofria mais do que a África do Sul. Por conta dessa rebelião que eles fizeram. A África do Sul teve uma independência muito mais diplomática e calma do que aconteceu com a Rodésia. Foi uma ruptura na hora. Abrupta. Você quer falar alguma coisa? Bem, acho que você disse tudo esquisito, mas é bom lembrar que a Rodésia, tipo, a posição geográfica dela é um tem saída pro mar, pelo eu lembro. E isso já dificulta o comércio. Você soma a sanção da ONU, você soma que os países em volta dela, a maioria, a pessoa da África do Sul, estava apoiando os guerrilheiros. Depois de Portugal sai, o vácuo que fica lá toma o lado com os guerrilheiros. Já tinha bases legais no Moçambique. Já tinha antes, imagina isso. Tipo, inclusive, usando o Zapo, o Zanla e o Zipra, que são, tipo, vários grupos militares guerrilheiros diferentes, eles foram hostis às forças de segurança da Rodésia, porém, havia muitos assassinatos do alto escalão nacionalista dentre eles. Tipo, havia, usando o Zapo, o Zanla e o Zipra, são 4, mas é o Zano e o Zapo, né, que são os principais, ou são os... Eu não lembro mais. Mas o Zapo eu sei que é o principal. O Zano é o do... O Zano é o do Mugabe, o Zapo é do outro cara lá, que também é importante. Robert Mugabe. Robert Gabriel Mugabe nasceu em Salisbúria, Rodésia do Sul, no dia 21 de fevereiro de 1924 e morreu no dia 6 de setembro de 2019, aos 95 anos, no Hospital Gleneagles, em Singapura. Mugabe, pertencente a uma tribo denominada Shona, filho de um fazendeiro local, foi educado numa escola de jesuítas. Foi professor primário na antiga Rodésia, Zâmbia e Gana,
entre os anos de 1942 a 1949 e 1955 a 1960. Possui diplomas de inglês, história e educação nas mais prestigiadas universidades africanas e obteve uma licenciatura em economia na Universidade de Londres. Participou no movimento de Joshua Nkomo, a União Popular Africana do Zimbábue, em 1960, ocupando ainda alguns cargos na União Nacional Africana do Zimbábue. Foi preso em 1964 devido às suas atividades políticas revolucionárias, sendo libertado em 1974, no contexto do governo de minoria branca de Ian Smith. Mugabe foi um político do Zimbábue. Teve um papel de liderança na Guerra Civil da Rodésia à frente da União Nacional Africana do Zimbábue, comandando o país após a guerra, inicialmente como primeiro-ministro, de 1980 a 1987, e depois como presidente com poderes executivos totais até novembro de 2017, quando foi afastado do cargo pelos militares. Tendo dominado a política no Zimbábue por quase 4 décadas, Mugabe foi uma figura controversa dentro e fora do seu país. Seus apoiadores enaltecem seu papel como um herói revolucionário africano que lutou para libertar o Zimbábue do colonialismo e do imperialismo britânico. Seus críticos, por outro lado, o rotulam como um ditador que destruiu a economia do país, governava com altos índices de corrupção, racismo e abusos constantes de direitos humanos. Mugabe iniciou a vida pública na União Popular Africana do Zimbábue em 1960, divergindo da mesma na década de 1970, em que participou da União Nacional Africana do Zimbábue, presidindo-a em 1977, participando ainda de seu braço militar, o Exército Africano da Liberação Nacional de Zimbábue, e criando um partido daquela, a União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica. Durante as décadas de 1970 e 1980, Mugabe identificava-se ao público como um revolucionário marxista-leninista, aos moldes de Fidel Castro. A partir da década de 1990, passou a identificar-se apenas como um socialista, e sua doutrina tem sido descrita como mugabismo. Mugabe tinha pretensões de juntar-se à guerrilha da União Nacional Africana do Zimbábue, mas a prisão de conhecidos lhe deixou temoroso. Mugabe exilou-se, voltando 2 anos mais tarde, em que passou a visitar campos do braço militar da União Nacional Africana do Zimbábue, o Exército Africano da Liberação Nacional de Zimbábue, para arregimentar o apoio de oficiais. Mugabe conquistou o respeito deles, tornando-se presidente da União Nacional Africana do Zimbábue em 1977, período em que começou a desconfiar de oficiais do Exército Africano da Liberação Nacional do Zimbábue e os aprisionou. O Exército Africano da Liberação Nacional de Zimbábue entrou em uma guerra com o governo de Smith, que terminou com 30.000 casualidades. A guerrilha iniciou atacando lojas e fazendas brancas, até ter a capacidade de tomar cidades. Ao fim da guerra, a guerrilha levou vantagem. Nesse período, Mugabe propagandeava-se no rádio, como um revolucionário marxista como Fidel Castro e Vladimir Lenin, sendo apoiado pelo Partido Comunista Chinês. Durante a guerrilha, Mugabe reiteradamente apoiou a violência contra a minoria branca. Após o fim da guerra, Nkomo se apresentava como moderado, enquanto Mugabe mantinha a retórica revolucionária e marxista. O cessar-fogo veio com o Acordo de Paz de Lancaster House, que Mugabe assinou relutantemente só no ano de 1979, em Londres. Tornou-se primeiro-ministro da ex-Rodésia, já que depois do fim do governo liderado por Ian Smith, em 1980, ao vencer as primeiras eleições democráticas. Em abril do mesmo ano, é declarada a independência do país, que passou a ser designado por Zimbábue. Em 1982, passa a liderar o país sozinho, rompendo a coligação de unidade nacional de 2 anos com Joshua Nkomo e pondo termo a uma ligação que imperava desde 1976 com a União Popular Africana do Zimbábue, de Joshua Nkomo, em que votava a maioria dos membros da etnia deles. Este processo de separação despoletou violentos confrontos entre as duas facções,
originando uma onda de repressão contra os membros da União Popular Africana do Zimbábue e os deles. Passando a centralizar o poder e obtendo cada vez mais autoridade, termina com o sistema parlamentar, instaurando um sistema com um maior pendor presidencialista. É eleito presidente em 1984, 1990, 1996 e 2002, em eleições consideradas por muitos ilegais e fora do controle democrático, habitual de um Estado de Direito. A derrota no referendo de 2000, que possibilitaria uma revisão constitucional, foi um dos únicos reveses do regime ditatorial de Robert Mugabe. Contudo, isso não impediu o seu governo de concretizar em pleno os seus objetivos de reforma agrária, por ele preconizados, retirando terras a agricultores brancos e entregando-as a membros do seu partido. Com isso, a produção agrícola caiu para valores muito baixos e o país, anti-exportador de produtos agrícolas, passou a importador, havendo fome nas cidades e há um clima de hiperinflação, que tomou a moeda local com valores ridiculamente elevados e ao seu posterior desaparecimento. Atualmente, estima-se que Zimbábue seja um dos países com o maior número de pessoas a viverem abaixo do limiar de pobreza. Nos anos dos seus mandatos, Mugabe, sendo um marxista que se afastou completamente dos seus ideais com o fim da União Soviética, deu seguimento a um conjunto de políticas de caráter socializante, nacionalizando várias indústrias, ao mesmo tempo que expropriava várias terras dos seus proprietários originais, e seguia os seus planos de aumento de impostos e de controle de preços, alastrando assim o controle do Estado sobre os diversos setores da economia. Promoveu investimentos no setor educacional e levou a qualidade de vida do Zimbábue a níveis anormais para países emergentes. Em 1991, promoveu um programa de austeridade visando absorver os profissionais graduados do sistema educacional com o auxílio logístico e financeiro do FMI, o que resultou em uma queda brusca no estilo de vida da maioria pobre, resultando em uma marginalização crescente da população. O programa foi cancelado pelo FMI. O progresso econômico e social do governo Mugabe, que começou no final da década de 1980, aí foi até os meados dos anos 90, acabou desaparecendo no fim desta mesma década. No começo dos anos 2000, a economia do Zimbábue começou a entrar em rápido declínio. Corrupção, má gestão e problemas no cenário macroeconômico mundial começaram a causar dificuldades para o país e puxaram a qualidade de vida do povo para baixo. Conforme a situação da nação piorava, o governo ia ficando cada vez mais centralizado e repressão à oposição aumentou, atraindo condenação de dentro e fora do país. A União Africana, os Estados Unidos e a União Europeia passaram a colocar o Zimbábue sob pesadas sanções econômicas, isolando a nação. Mugabe afirmou que essas ações externas contra ele eram uma forma de neocolonialismo e culpou o Ocidente pelos problemas econômicos do país. O conjunto dessas e outras políticas particulares de seu governo levaram à denominação de mugabismo. Mugabe venceu as eleições convocadas para o dia 28 de junho de 2008, sendo reconduzido mais uma vez ao poder, desta feita pela sexta vez consecutiva, por desistência de Morgan Tsvangirai, que tinha ganho a primeira volta, após vários dos seus apoiadores terem sido assassinados. Com o apoio internacional, houve uma partilha de poder que durou cerca de 4 anos, mas o governo de unidade nacional revelou-se ineficaz para acabar com as fortes tensões e evitar confrontos sangrentos entre os apoiadores de Mugabe e Tsvangirai. Em 31 de junho de 2013, Mugabe foi novamente reeleito, apesar da oposição e observadores considerarem fraudulenta a eleição. Em 6 de novembro de 2017, Mugabe dispensou seu vice-presidente, Emmerson Mnangagwa. Isso gerou especulações de que ele pretendia nomear sua esposa, Grace, para o cargo, com o intuito de fazê-la a sucessora. Grace Mugabe era impopular dentro do partido e nos círculos políticos. Uma semana mais tarde, a 15 de novembro de 2017, o Exército Nacional do Zimbábue
perpetrou um golpe de Estado, ocupando prédios governamentais e colocando o presidente Mugabe sob prisão domiciliar. Oficiais das Forças Armadas afirmaram que estavam limpando os criminosos do círculo de Mugabe. Em 19 de novembro, Mugabe foi oficialmente dispensado da liderança do seu partido e Emmerson Mnangagwa foi apontado para ocupar seu lugar. O partido também deu a Mugabe um ultimato para ele renunciar à presidência do país ou um processo de impeachment seria aberto contra ele. O presidente foi a público na televisão e afirmou que se recusava a renunciar. No dia seguinte, seu partido anunciou que pediria formalmente seu impeachment na Assembleia. Em 21 de novembro de 2017, após muita pressão interna, foi confirmada a renúncia de Mugabe à presidência do Zimbábue. Segundo acertado em negociações, os negócios da família de Mugabe permaneceriam intocados, com ele ganhando 10 milhões em troca, e também foi declarado que sua imunidade processual permaneceria, acabando com a possibilidade dele ser julgado por crimes financeiros ou contra a humanidade cometidos durante os 30 anos do seu governo. Joshua Nkomo. Joshua Nkomo nasceu em 19 de junho de 1917 em Matabeleland, Rodésia, e morreu aos 82 anos no dia 1º de julho de 1999 em Harare, Zimbábue. Nkomo foi um nacionalista negro na Rodésia que, como líder da União Popular Africana do Zimbábue, foi o primeiro-ministro e o rival de longa data de Robert Mugabe. Nkomo era filho de um professor e pregador leigo em Matabeleland, embora frequentemente considerado descendente de Ndebele, ele era de fato um membro do grupo Karanga, dos povos Shona. Após o ensino fundamental na Rodésia, ele foi para a África do Sul para concluir seus estudos em Natal e Joanesburgo. Voltando para casa, em 1945, ele trabalhou para as ferrovias da Rodésia. Em 1951, ele era um líder no Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários Negros da Rodésia. Em 1951, ele também obteve um diploma de bacharelado externo na Universidade da África do Sul, em Joanesburgo. Nkomo tornou-se cada vez mais político e, em 1957, foi eleito presidente do Congresso Nacional Africano, a principal organização nacionalista negra na Rodésia. Quando o Congresso Nacional Africano foi banido, no início de 1959, Nkomo foi para a Inglaterra para escapar da prisão. Ele voltou em 1960 e fundou o Partido Democrata Nacional. Em 1961, quando o Partido Democrata Nacional foi banido, por sua vez, ele fundou a União Popular Africana do Zimbábue. O governo de minoria branca da Rodésia manteve Nkomo em detenção de 1964 a 1974. Após sua libertação, viajou amplamente pela África e Europa para promover o objetivo da União Popular Africana do Zimbábue de governar a maioria negra na Rodésia. Nkomo ajudou a liderar a guerra de guerrilha contra o domínio branco na Rodésia, mas suas forças desempenharam um papel relativamente menor em comparação com as de Mugabe, que chefiava a União Nacional Africana do Zimbábue. Os dois grupos se uniram em uma aliança desconfortável conhecida como Frente Patriótica após 1976. Depois que a Rodésia, governada por brancos, tornou-se governada pelo Zimbábue entre 1979 e 1980, Nkomo e sua União Popular Africana do Zimbábue, apoiada por Ndebele, foram cada vez mais ofuscadas pela União Nacional Africana do Zimbábue de Mugabe, cuja base de apoio era a maioria dos Shona. A União Nacional Africana do Zimbábue derrotou a União Popular Africana do Zimbábue de Nkomo nas eleições parlamentares de 1980. O relacionamento das partes permaneceu tenso e conflitos étnicos declarados eclodiram entre os povos Shona e Ndebele, depois que Mugabe demitiu Nkomo do gabinete em 1982. Depois de uma brecha completa entre os dois líderes por alguns anos, eles concordaram em 1987 em fundir seus partidos para tentar alcançar a unidade étnica em seu país. Em 1990, Nkomo se tornou vice-presidente de Mugabe, mas Nkomo era apenas uma figura de proa nessa posição.
O poder político genuíno era exercido por Mugabe, que continuava sendo o principal executivo do Zimbábue. Em 1996, Nkomo foi diagnosticado com câncer de próstata. Sua saúde deteriorada o forçou a se retirar da vida pública, embora ele continuasse a ocupar o cargo de vice-presidente até sua morte em 1999. Abel Tendekai Muzorewa. Abel Tendekai Muzorewa nasceu em 14 de abril de 1925 em Oudtshoorn, Rodésia do Sul, e morreu no dia 8 de abril de 2010 em Burundi, em Zimbábue. Foi primeiro-ministro do Zimbábue-Rodésia de junho a dezembro de 1979, em um período de transição do branco ao negro. Muzorewa foi educado em escolas metodistas no sul da Rodésia e depois passou 5 anos, 1958 a 1963, no Central Methodist College, Fayette, Missouri, e no Schertz College, em Tennessee, nos Estados Unidos. Depois de alguns anos como professor, pregador leigo, organizador de trabalhos para jovens e pastor, tornou-se bispo da Igreja Metodista Unida em 1968. Muzorewa surgiu pela primeira vez como uma figura política na década de 1970, quando todos os principais políticos negros do país estavam na prisão ou no exílio. Quando o governo britânico enviou emissários à Rodésia para testar a opinião pública sobre as propostas de solução do conflito entre brancos e negros, Muzorewa participou da mobilização da oposição aos termos oferecidos. Na época, ele apareceu como porta-voz do líder nacionalista veterano Joshua Nkomo, mas os dois brigaram após a libertação de Nkomo da detenção, e Muzorewa escolheu permanecer líder de seu próprio partido, o Conselho Nacional Africano, fundado em 1971 e renomeado Conselho Nacional das Nações Unidas para a África em 1977. Ele era membro do Conselho Executivo de Transição criado para preparar a transferência para o domínio majoritário dos negros na Rodésia entre 1978 e 1979. E, quando seu partido conquistou 51 cadeiras nas eleições parlamentares interinas de 1979, ele se tornou o primeiro-ministro do Zimbábue-Rodésia. Quando os vestígios do domínio branco foram removidos no final de 1979 e quando os partidos nacionalistas de Robert Mugabe e Joshua Nkomo entraram nas eleições parlamentares de 1980, o Conselho Nacional das Nações Unidas para a África foi reduzido para 3 cadeiras. Muzorewa foi sincero contra o governo de Mugabe e foi preso em 1983 por suspeita de subversão. Após sua libertação, ele se aposentou da política em 1985. Em 2007, após anos de crise econômica no Zimbábue e em meio ao crescente descontentamento com o governo Mugabe, havia especulações de que Muzorewa poderia retornar à arena política e se manter nas eleições presidenciais de 2008, embora isso não aconteceu. Boca, não Ele, não é assim o nome dele. eles assassinavam líderes nacionalistas entre si, que isso dava à Rodésia o tempo para respirar. Como? É tipo, É tipo uma rivalidade entre eles bem clara. muito claro, mano. Aí acontece, tipo, tem a nova Constituição da Zimbábue-Rodésia. Por que acontece, né, de fato? Quando tá acontecendo toda essa guerra civil na Rodésia, o principal alvo são, obviamente, os brancos. Tem uma... Eu deixei salvo aqui do livro, que foi um... Se eu não me engano, foi algum negócio policial que, tipo, ficou aí, um negócio de jornal, que, tipo, as esposas dos soldados da Rodésia comentando sobre como era horrível a vida da Rodésia nesses últimos anos da Guerra Civil.
Porque, tipo, a economia estava extremamente fraca já. Mesmo que você tivesse emprego, você ganhava pouquíssimo. Os ataques terroristas, eles aconteciam em qualquer lugar. O Zapo, principalmente, o Zapo, que era do Mugabe. Não, o Zano do O Mugabe. Zano. O Zapo é o do Nipomo. O Zano, ele fechou muitas rodovias que, tipo, ligavam as fazendas, cidades grandes da Rodésia. Então, tipo, era muito arriscado você sair de uma cidade para outra, extremamente arriscado. Boates eram atacadas, teve dois voos comerciais, tem vídeo até, acho que eu vou pôr. 2 voos comerciais foram explodidos por mísseis. Mísseis? Foi míssil ou foi uma bazuca? Foi uma bazuca. Foi um antiaéreo. Foi um antiaéreo. Foi um antiaéreo. Antiaéreo em aviões comerciais. Porque os Zap e os Obviamente. começam a fazer uma grande propaganda recrutando a população negra dentro da Rodésia e dos arredores da Rodésia. Então, Daí nisso, os caras não ligam muito pra isso, sabe? A Rodésia não liga muito pra isso, continua indo com as armas. Até que eles percebem que... mano, mas eu pego mais a ideia no caso do livro de que justamente por esses ataques terroristas, fora que tipo a natalidade dos africanos já era maior do que a dos europeus, e isso piora na guerra porque depois desse boom que vai de 5 para 5,7% a população, depois desse boom, eles começam a parar de ir para a Rodésia, começa a acontecer a imigração, eles fogem para África do Sul, se eu não me engano, eu acho que a Argentina também recebeu. A Grã-Bretanha recebeu muitos rodesianos, muitos. Então, eu ia até falar disso. As mulheres, elas tiveram que começar a ir atrás de emprego. Que isso meio que acabava com a propaganda da Rodésia, de imigração, que era de que você viveria uma vida em paz, em fazendas, coisa que não acontecia, porque a economia estava extremamente baixa, o soldo dos soldados não pagava direito às contas, corriam risco, porque eles estavam sempre em guerra, tipo, eles estavam ganhando salários muito baixos, nossa, muito baixos. E isso só piorava. Pra você ter ideia, no aspecto militar, já no começo da guerra, os soldados rodésios tinham instruções para não atirar no automático, porque a munição era escassa. E os soldados dos insurgentes, tanto dos Zap quanto dos Zano, eles às vezes atiravam tipo a esmo, sabe? Só pra botar medo. Tipo, eles tinham muito mais munição que os soldados. Só que os soldados eram mais bem treinados. Tanto que tem relatos que acharam a AK-47 destruída, por exemplo. A indestrutível AK-47 está quebrada, por exemplo, nos lugares. Sim. Tem um detalhe que a gente tem que falar quais que eram nessa época. África do Sul, Quênia e Rodésia. Essas eram as mais ou menos maiores populações brancas do local. Os quenianos, eles olhavam para a Rodésia do Sul e viam, tipo, melhor, eles consideravam melhor do que a África do Sul. Tem relatos que outra parte dessa imigração branca também vem do Quênia. Da pouquíssima população branca que tinha no Quênia, ainda mais quando o Mau Mau, ele foi outro terrorista que acabou com as fazendas brancas, mataram muitos brancos. Tem diversas frases que ele solta que deixam claro isso. E isso era um medo constante. Isso também atrapalhou muito a questão da Rodésia, porque por que o apartheid demorou a acabar? Por conta justamente dessas insurgências. Eu acho que tudo, se eu não me engano, começa no Congo belga, quando eles começam a matar os fazendeiros do Congo belga. Aí isso tipo o que acontece no Haiti, que foi uma das razões que demorou que fez demorar o fim da escravidão no Brasil e no sul dos Estados Unidos. Quando acontece a Revolução... Também a Dominicana, que se não me engano é pura Dominicana, que fica do lado do Haiti, que é a mesma ilha, ele demora muito mais que independente por causa desse medo.
dos escravos matar todos os Exatamente. holandeses. Esse medo cresce, esse medo vai. Que acontece, se eu não me engano, acontece primeiro no Congo belga. Em seguida, esse medo vai até o Quênia, que, no caso, o Mau Mau, ele meio que concretiza isso. Tinha algumas pragas, né, como é que é o nome? Alguns palanques políticos, as pessoas gritando para matarem os brancos. Isso faz com que o pessoal do Quênia migre para a Rodésia, e a Rodésia usa esse argumento para, quando declarar a independência, manter o governo branco. Porque, cara, primeiro que eles são a fonte de emprego da região, eles são o pessoal que tem. Eles são o pessoal que tem. O que o Rodésia fez. Oi? Faz sentido que a Rodésia fez. Desculpa te interromper. É que faz sentido a Rodésia ter declarado independência nesse sentido. Porque, tipo, o Zapo e o Zano, se tivesse eleição, provavelmente um dos dois ia ganhar. Daí os caras da Rodésia deviam ter pensando, pô, vai matar tudo nós. Vai matar tudo nós. Não, vamos ficar independente, foda-se. O cara deve ter pensado isso, com certeza. Sim, não, com certeza, com certeza. Tipo, você vê Mau Mau matando os caras. Você vê o. Já é da África para um estado falido. Exatamente. Isso só piora. E a Rodésia ainda tem esse detalhe que ela não teve um apartheid tão selvagem quanto a África do Sul. Não teve. É porque a África do Sul vai ter mais durou, se pensar bem. Ela foi vendo a merda acontecendo cada vez mais. Mano, mas não sei, não é nem pedir, tipo, desde o começo. A Rodésia ela já era a nação da África, da coroa britânica, com mais poder do que, tipo, o Orange. Aqui Orange, né? Mas, tipo, ela era que tinha mais poder administrativo. Apesar de nunca necessariamente ter que pedir por isso. Tem um livro que eu não li do Ian Smith, que é A Colheita Amarga, A Grande Traição, que ele deixa bem claro como os rodesianos, isso é um sentimento que dura até hoje, eles se sentem traídos pelo governo britânico. Traídos completamente. Ainda permaneceu alguns, tanto que nas eleições que elegeram o sacerdote, né, protestante, o partido da Rodésia, o partido do Ian Smith, ocupou todos os assentos garantidos para os brancos. Ocupou todos, unanimemente. O Ian Smith, né, vamos comentar um pouco dele. O Ian Smith, meio que roubando um pouco da parte do Melo, ele conseguiu fazer o que ninguém mais da Rodésia estava fazendo. O pessoal já estava com medo, né, da questão do Quênia, a questão do Congo belga, e o pessoal já estava imigrando na Rodésia nos governos anteriores. Com o Smith, ele consegue mudar esse fluxo migratório. Tanto que tem muitos discursos que até hoje os políticos de esquerda da Rodésia consideram o Smith, muitos deles, né, obviamente, consideram o Ian Smith o cara mais o cara que mais lutou pela Rodésia, que ele construiu a infraestrutura, ele que construiu os acordos comerciais, né, com Portugal e África do Sul, construiu as rodovias, as escolas, ele que fez tudo, enquanto a Rodésia estava isolada do mundo, isolaram ela. E os Estados Unidos não demonstrou apoio, não demonstrou apoio político nenhum, eles só exigiram a Rodésia voltar às negociações. No caso, o maior bastião do capitalismo ocidental, ele abandonou um dos governos que seriam melhores do que a África do Sul para sustentar esse avanço, né, parar esse avanço soviético na África. De influência soviética. Não só isso, tinha o soviético apoiando o Zapo, a China no Zano, só que os Estados Unidos não estavam na Rodésia. Tinha um vácuo ali. A Rodésia estava na África do Sul, Portugal por um tempo, depois, sabe, tentando aguentar tudo isso. Isso a gente nota em outra guerra da África, mas eu não lembro qual. Foi uma guerra muito louca. Os Estados Unidos e a União Soviética trabalharam juntos, mas não vamos falar disso, não.
Nossa, eu lembro que teve um negócio assim. Que era bem estranho, tava ainda por cima instalando Completamente luz. O final da Guerra Fria era completamente luz. É, Parece aquele time feito aleatoriamente em jogo, sabe? Quando eu vou jogar, bota time aleatório, bota esse negócio assim. Muito estranho. cara, então, os fatos principais que mostram a Rodésia, ela perdeu porque ela estava sofrendo extrema imigração. Tanto que até hoje a população velha, a população branca da Rodésia é majoritariamente velha, porque eles até falam, ó, sai daqui quando você conseguir, vai para a África do Sul. Se bem que eles até os últimos rodesianos, né, eles até voltaram porque o Mugabe nos seus últimos anos eu não lembro se foi o Mugabe ou se foi o cara que sucedeu ele. Ele refez as leis de terra porque depois, né, que acontece tudo e vira o Zimbábue, né, a Rodésia, ele retorna algumas das terras a alguns fazendeiros, porém não retornam todos e mantém o Zimbábue do jeito que está, né. Bem, eu acho que a gente já pode finalizar daqui. O que você acha? Vamos só falar do fim agora da guerra e o que sucedeu à Rodésia. Bem, o fim da guerra, se não me engano, já tava meio ruim pros rhodesianos, porque eles não tinham muito de onde tirar dinheiro. Tava bem quebrado. Eles criam um departamento de guerra psicológica, só que o negócio não tem dinheiro, praticamente não dá em nada. Começa a ter meio que uma disputa interna entre as instituições da Rodésia, principalmente tipo a polícia, o exército, o SAS e uma outra lá. Começa a disputa interna, já começa a ficar ruim o negócio. Daí eles vão fazer negócio de paz lá, assinar a paz que ia ter eleições livres. Aí vira Zimbábue e Rodésia. Daí, tipo, tem um cara que o metodista. é uma merda. Sim. Tipo, o cara assume lá, só que daí o Zano e o Zapo meio que não reconhecem esse cara. Daí dá uma outra treta, daí ter eleição de novo. Se você me corrija se estiver errado, eu entendi assim. Daí, depois dessas eleições novas, decide que o Mugabe vai ser presidente. Daí ele coloca o Nikomo como uma outra coisa lá, mais simbólico, sabe? Pra mostrar pra mídia que ele era bonzinho. Daí encontra uma justificativa e prende o Nikomo, pra tirar ele da política pra pegar o poder pra si. E, cara, depois que acaba a Rodésia vira então o Zimbábue com o Mugabe destrói a Constituição, quer dizer, ele acaba ganhando mais poder com a Constituição, ele basicamente vira o ditador do Zimbábue, e, mano, o que sucede é uma série de destruição. Até alguns anos atrás, o Zimbábue era o país com maior taxa de desemprego, a inflação mais alta da história, só perdeu agora para a Venezuela, né? Que a moeda do Warcraft valeu mais. Lembro que tinha que você via que tava tipo 1 trilhão de nota do Zimbábue. Literalmente isso, tinha 1 trilhão de Cara, é como o Chicaps falou aqui pra mim. A gente viu, né? Como como a Rodésia, com isso a gente acaba aqui. Eu gostaria de agradecer a você, Ernesto, de verdade, você salvou o trabalho, cara. Salvou muito o trabalho. Sério? E. Mano, obrigado. Desculpa se eu fui errado, de verdade. Foi super bem, foi super bem. Children's children too. Once you're a Rhodesian, no other land will do. We will stand tall in the sunshine with the truth upon our side. And if we have to go alone, we'll go alone with pride. 'Cause we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land the free lands of the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi to let rivers running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. Yes, we're all
because we're all legions and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. And this mighty land will prosper